Boa noite, meus irmãos do GECAL. É um grande prazer estar aqui para falar para vocês através do link do GECAL, Grupo Espírita Caminho da Luz, uma casa com egrégora maravilhosa que tanto gostamos e que esperamos que em breve possamos estar pessoalmente matando a saudade de todos. Agradeço o convite para esta noite de estudo, onde falarei sobre a lei do progresso. Vamos iniciar com o texto de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida. Segue-me tu. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes, confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Vamos agora, meus irmãos, elevar nosso pensamento ao alto. E numa prece, agradecer a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, por tantas benesses que recebemos todos os dias em nossa vida. Pedimos, Pai, sua proteção, sua luz, para que tenhamos forças para trilhar todos os caminhos que necessitamos, para que consigamos nos modificar para chegar cada vez mais perto de Ti, Pai. E com gratidão, pedimos que permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos falar sobre a lei do progresso. O que é progresso? Progresso, pelo dicionário da língua portuguesa, é um conjunto de mudanças ocorridas num decurso de prazo. É uma evolução, né? Mas é uma lei da natureza, é uma lei natural, é uma lei divina, que nos diz nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E esta lei nos mostra, então, o significado da reencarnação para o Espiritismo. Nascer, crescer, morrer para renascer. Ou seja, nós vamos vir encarnados quantas vezes forem necessários até conseguirmos nos melhorar, porque nós somos espíritos perfectíveis. Deus nos criou simples e ignorantes para evoluirmos. Então nós temos condições de ficarmos perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai o é, disse-nos Jesus. Então nós temos condições para isso, fomos criados para isso. Mas ainda temos uma longa jornada pela frente, quando precisamos aprender, nos socializar, nos moralizar.
E esta lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos pela bondade de Deus. É uma cadeia ascendente contínua que vai ligando todas as criações, do mineral ao arcanjo. E através desta linha evolutiva, deste esquema evolutivo, nós adquirimos a sensação no animal, a emoção no reino hominal, a sabedoria através do anjo e o poder e a glória através do arcanjo. Todos nós nos tornaremos espíritos puros. Todos nós evoluiremos. Até um criminoso mais tenaz, um Fernandinho Beira-Mar, também se tornará um anjo um dia. Cada um de nós deve fazer a sua parte para atingir esta meta de progresso. E aí nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessários. Vão passar pelas provas que escolhemos, vão passar pelas expiações que necessitarmos passar para nos melhorar, para nos purificar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, para nos melhorarmos, para podermos chegar cada vez mais perto do Pai, que nos criou simples e ignorante a todos. Ele não privilegiou ninguém. Jesus também foi criado simples e ignorante, só que muito tempo antes de nós e evoluiu muito mais rapidamente para chegar ao nível que chegou. E nós também, tudo que eu faço, vocês podem fazer, Jesus falou para os seus discípulos. Então nós podemos fazer, só necessitamos nos melhorar, nós necessitamos evoluir. E de que maneira nós somos crianças ainda rebeldes, nós somos crianças teimosas, que ainda repetimos de ano, que ainda vamos para a escola e não prestamos atenção na aula, até chegar a um ponto em que somos convidados a retirar dessa escola, a nos retirar para uma escola com um nível de exigência menor, para que possamos conseguir acompanhar e evoluir. E isso serve para todas as áreas de nossas vidas. Através da reencarnação, nós vamos evoluindo, então, rumo à perfeição. E o progresso que mais aparece, que vem mais rápido, é o progresso intelectual, é o progresso material, né? Nós tivemos a época da Idade da Pedra, que um raio bate numa pedra e deixa uma lasca com uma lâmina, e aprendemos que com aquilo poderíamos cortar, poderíamos preparar uma casa, poderíamos tirar a pele de um animal para nos proteger, forrar a caverna, e aí veio o fogo, e aí veio a roda, foram vindo as invenções e nós fomos evoluindo materialmente, até chegar hoje a termos tantas maquinárias, a termos recursos de chegar à Lua, termos recursos de explorar esse universo, telescópios para descobrir tantas galáxias. A evolução foi se dando e cada vez mais a ciência está seguindo a passos largos. A medicina vem evoluindo de uma maneira muito rápida. Até pouco tempo, nós vivíamos 40, 50 anos. Com 40 anos, nós já éramos idosos em fim de vida. Hoje, nós vivemos muito mais. A média é de 70, 75 anos. Minha mãe faz 97 anos agora em março e ainda está ali bem, graças a Deus, está bem de saúde, está lúcida. Então, a longevidade aumentou através das pesquisas de remédios que nós tomamos, que nos ajuda a manter a saúde. Equipamentos moderníssimos de exames para detectar doenças e poder tratá-las. Já há pesquisa, já está em teste de mini robôs que serão injetados na nossa corrente sanguínea e
circularão por todo o nosso organismo, detectando algum problema, células imperfeitas, células que estejam com crescimento inadequado, já para virar um tumor, um câncer, o local certo onde elas se encontram para poder ser debelado. Da mesma forma, podemos medicar, injetando robôs que vão levar os componentes químicos para o local onde essa célula desregulada se encontra. As endoscopias, as colonoscopias já estão em teste também. Daqui a um tempo vai ser usual, em vez desse exame que é tão sacrificante, nós deglutirmos um mini robozinho que vai passar por todo o nosso sistema digestório, enviando as imagens para o computador, onde o médico vai acompanhar essa leitura e dar o diagnóstico. Tanta evolução. O telefone. Quando eu era criança, o telefone na casa dos meus pais era um telefone preto, pesadão. Quando meus pais viajavam para nós podermos falar com eles, nós tínhamos que ligar para a telefonista de interurbano. Dávamos o número com o qual gostaríamos de falar e ela então dava um prazo, 2, 3 horas para conseguir completar a ligação. Quando esgotava esse prazo que ela conseguia a comunicação, ela nos telefonava e completava a ligação. Hoje nós pegamos um celular aqui, mínimo, e por imagem, por vídeo, nós falamos com qualquer lugar do mundo. Eu estou na minha casa e vocês estão me assistindo. Então, a evolução da tecnologia foi tão grande, foi tão rápida. Os computadores, de novo, pega o seu objeto na mão. Isso aqui é um computador que fala como um telefone, mas nesse tamanhozinho de nada é um computador. Eu me lembro quando há 40 anos atrás eu fiz o vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu cunhado trabalhava na área de computação e me convidou para ir lá assistir a correção da prova, onde viriam as notas de quem passou e quem não passou. Na época, nós tínhamos uns cartões perfurados que nós marcávamos as respostas e esses cartões eram inseridos no computador que fazia a leitura. Quando eu entrei na sala que ele trabalhava, uma das salas de computador era uma sala grande, repleta de computadores, que eram armários imensos, que ocupavam a sala toda. Um ar-condicionado frio, que eles só podiam funcionar em temperatura fria. E ali levou horas, aqueles cartõezinhos perfurados entrando e o computador fazendo leitura, tic, 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 aquele barulhinho, para depois sair o resultado. Para mim foi uma experiência incrível assistir aquele computador trabalhando, que eu não tinha noção como era um computador. E hoje nós temos um notebook pequenininho que você trabalha ali, você corrige, porque se faz provas online. Nesse momento de pandemia, a minha neta assiste aula online, ela faz prova online. Quantos cursos, quantas palestras, quantos estudos nós estamos participando online. Muitos de nós estão só com isto na mão, com a internet, assistindo. Na minha infância, nós tínhamos enciclopédias, não tínhamos o Google para consultar, íamos para a biblioteca. E agora você tem ferramentas para saber o assunto que quiser, você consegue acompanhar. E isso é tão importante para nós. Neste momento desta palestra, se ela fosse na casa, no GECAL, teríamos 30, 40, 50 pessoas assistindo. Se alguém chegasse atrasado, perderia o início da palestra. No entanto, desta forma que nós estamos fazendo, muito mais pessoas podem assistir. Quem chegar atrasada vai pegar do começo do mesmo jeito, porque está ali, está na internet.
É uma ferramenta maravilhosa e eu, Marta, penso que veio para ficar. Que nós teremos os estudos presenciais, nós teremos as palestras presenciais, mas continuaremos ainda tendo todo essa ferramenta da internet em paralelo. Muita coisa evoluiu pela necessidade. Plataformas para estudo online foram surgindo, foram aprimorando, mais pessoas foram aprendendo como utilizar Zoom, Meet, tantas plataformas. Foi um aprendizado às carreiras, mas está aí o resultado, a evolução, o progresso. E isso é resultado do esforço individual de cada um. Cada um de nós que está falando, gravando uma palestra, ou que está assistindo uma palestra gravada, ainda mais da minha geração, tivemos o esforço de procurar saber como conseguir assistir, como conseguir gravar. Nós não tínhamos esse hábito, né? Hoje, essa nova geração já nasce com conhecimento muito aprimorado que traz do astral, que lá no astral está tudo muito mais evoluído. Quando chega aqui, quando a tecnologia, quando o avanço chega aqui, lá já existe há bastante tempo. E você pega uma criança de 8 anos, de 9 anos, que pega o teu celular e te ensina um monte de coisas que você não conseguia nem imaginar que seria capaz de fazer um dia. E ele sabe, essa geração maravilhosa. E nós também estamos aprendendo, estamos progredindo através do nosso esforço individual. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Está aí porque alguns já evoluíram, já estão tão mais à nossa frente, e quantos ainda estão atrás de nós em termos de evolução intelectual, em termos de evolução moral, porque depende do esforço de cada um. E como filhos de Deus que nós somos, que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós somos perfectíveis. Então não podemos parar de buscar essa perfeição. Nós precisamos melhorar sempre. Vamos olhar para o nosso passado desta existência. Quanto que nós já aprendemos? Quanto nós já abrimos os olhos para conceitos mais elevados? Quantas qualidades nós já desenvolvemos? Vamos olhar com olhar misericordioso como Deus nos olha, não nos acusando, não nos odiando por erros que cometemos, mas sim olhando para eles como um aprendizado. Eu não devo mais fazer isso, eu não posso mais agir assim, eu preciso melhorar. Nós não devemos esquecer o passado, não. Nós devemos usar esse passado como um estímulo para o presente e para o futuro, para ficarmos cada dia melhores. É esse o objetivo, nos melhorarmos, adquirirmos cada vez mais qualidades. E para poder evoluir, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos amar e principalmente nos conhecer. Como eu sei o que eu tenho que melhorar dentro de mim se eu não me conheço? Eu tenho que me apresentar a mim mesma. Conhece-te a ti mesmo, para poder ver os erros que eu cometi que eu não quero mais e para poder ver quanto eu já melhorei. A Marta que está aqui falando com vocês hoje é muito diferente da Marta de anos atrás. Quantas coisas eu era capaz de fazer já não sou mais. Quando um carro me ultrapassava, me fechava, eu xingava, eu ficava chateada. Hoje eu quero mais é que ele vá com Deus, porque se ele está dirigindo daquele jeito, ele está sujeito a sofrer um acidente. Ou se ele está dirigindo daquele jeito, ele pode estar com alguém passando mal no carro, precisando chegar rápido a um hospital. Como nós sabemos qual é a necessidade, qual o motivo que está levando aquele irmão a correr daquele jeito, a ultrapassar daquele jeito? Nós não temos como saber, então precisamos transformar nossos sentimentos, nossas ações. Não precisamos ir tão longe. Há pouco tempo atrás, em termos da eternidade, muito pouco tempo, era a época da escravidão, em que
homens eram tirados da sua terra e levados e trazidos para ser vendidos como escravos. Iam trabalhar de sol a sol, com uma alimentação muito precária, apanhavam quando não agiam com aquilo que o feitor, que o dono da fazenda achava que estava errado. E quando havia um dono de fazenda que tratasse bem aquele escravo, que desse uma boa alimentação, que cuidasse dele, ele era considerado como um homem justo, um homem bom. E hoje, nós o consideraríamos assim? Ou hoje nós só consideramos como um homem justo e bom aquele que aprendeu a amar, aquele que abriu mão do seu orgulho, do seu egoísmo e pratica caridade, ajudando um irmão desinteressadamente, que está aprendendo a perdoar, a não fazer o mal, a ajudar aquele companheiro que está necessitado, a não ter vergonha de parar para conversar com um morador de rua sem aquele pensamento: o que vão pensar de mim, me vendo com essa pessoa maltrajada? Mas aquela pessoa é um irmão que simplesmente está no momento ruim da existência dele, ou que precisa passar por isso. Não sabemos por que ele está ali, se é por uma desilusão, se é por um vício que ele está lutando para largar. Não sabemos por que ele está naquela situação de rua, mas sabemos sim que ele é um irmão como nós, merecedor de todo o carinho, de toda a compreensão que possamos dar para ele. Então precisamos vigiar nossos pensamentos, dizendo não às fofocas, às maledicências, que são tão comuns, né? Não aos vícios, às drogas, não ao ódio, à raiva que nos envenena, que são sentimentos que nós projetamos sobre os outros, achando que vamos envenenar os outros, mas estamos envenenando a nós mesmos. Temos que aprender a prática do bem, da caridade, da oração sincera. Nós temos que aprender o amor. Nossa, Jesus nos pediu tão pouco, ele só pediu que amássemos uns aos outros. E nós ainda não conseguimos isso. Precisamos aprender a corrigir e a reparar os nossos erros cometidos. Se eu tiver um deslize, eu tenho que ter a humildade de pedir perdão e de reparar o erro que eu cometi. Se eu for injusta com uma pessoa, eu tenho que ir lá pedir desculpas a essa pessoa. As crianças, quantas vezes nós estamos num momento de tensão e ao recriminá-la, o fazemos com mais ênfase do que deveríamos. Mas somos incapazes, quantos de nós, de pedir perdão, porque é uma criança. Vou me humilhar para pedir perdão a um filho, a uma criança? E por que não? Se aquela criança pode ser um espírito muito mais evoluído do que nós, está muito mais à frente, e que veio reencarnar ao nosso lado para poder nos ajudar na nossa evolução. Nós precisamos, então, deixar do olho por olho, dente por dente. E nós ainda praticamos essa primeira revelação, essa lei que Moisés nos trouxe, e que muitos de nós falam: ai, que absurdo essa lei, dente por dente, olho por olho, mas quando ele recebe uma mensagem numa rede social dirigida a ele, com um tom que não lhe agrada, falando algo que não lhe agrada, ele reage da mesma forma, no mesmo tom, não é dente por dente, olho por olho? Ele reage do mesmo jeito. Quando alguém fala alguma coisa para ele que ele julga injusto, em vez de se colocar, de explicar: você me magoou, por que você falou assim? Ele reage da mesma maneira, agressivo, do mesmo jeito. Ainda é esse primeiro olho por olho? Então, muitos de nós, em alguns momentos, ainda estamos agindo desta maneira.
e precisamos tanto progredir. No Livro dos Espíritos, na pergunta 785, está aqui escrito: há duas espécies de progresso que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. A inteligência e a moralidade são atributos do espírito, portanto, realiza progresso espiritual sempre que progride em qualidades intelectuais ou morais, ou em ambas. Pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe ensinou. Então, veja bem, nós precisamos progredir, nós temos esse impulso dentro de nós. E muitas vezes nós progredimos muito intelectualmente. E deixamos que esse progresso deixe aflorar um orgulho maior. Eu sou bom, eu sou tal, eu sou inteligente. E quantas vezes humilhamos aquele que está ao nosso lado, porque o achamos inferior a nós. Quanto orgulho, quanta vaidade. E sabemos que estamos aqui para adquirir virtudes e que o orgulho e a vaidade são vícios que vamos demorar tanto a perder. Então temos que começar a praticar logo. Nós não somos melhores do que ninguém. Muitos de nós, quando atingem um nível intelectual, um nível material muito alto, nos tornamos realmente orgulhosos e não damos atenção àquele irmão que não evoluiu tanto intelectualmente, mas já evoluiu moralmente. Quantas pessoas simples, com pouca escolaridade nós encontramos e que têm tanto a nos ensinar, moralmente falando, de honestidade. Quanto exemplo temos todos os dias dos nossos irmãos que trabalham na limpeza urbana, que encontram carteiras com documentos, com dinheiro, e as devolvem para o dono integralmente, quando ele próprio tem tanta necessidade. Há pouco tempo, um morador de rua achou uma carteira no chão, com bastante dinheiro, em frente a um restaurante que ele viu que a pessoa tinha saído daquele restaurante. Ele foi lá e pediu ajuda para localizar aquele irmão que perdeu a carteira. E o dono do restaurante disse: ele é um assíduo frequentador. Entrou em contato e a carteira foi devolvida com a quantia integral. Um morador de rua, que lhe falta muitas vezes o alimento básico. Então, o desenvolvimento moral não depende da intelectualidade, não depende da escolaridade. Ambas são asas para o progresso, moral ou intelectual. Quando o intelectual vai à frente, ele nos ajuda a abrir o nosso campo visual para enxergarmos o que precisamos evoluir. Por isso que quando Kardec pergunta se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, os espíritos dizem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então nós não podemos ficar sempre na ignorância. Nós temos o impulso de progredir. Nós precisamos progredir, precisamos nos desenvolver, mesmo que cada um de nós progrida em ritmos diferentes. Nós precisamos viver em sociedade. Não adianta ser um ermitão, não adianta nos trancarmos num convento, isolados do mundo. Não é desta forma que nós vamos progredir. Porque eu vou estudar, vou orar a Deus o dia todo, não vou ter a tentação, não vou pecar. Mas nós precisamos conviver
os diferentes de nós, pois temos o que aprender e o que ensinar, porque o progresso ele está ligado a adquirirmos os conhecimentos, recebermos aquilo que nos enviam e transmitirmos isto para o nosso irmão. Está num nível de conhecimento menor do que o nosso. Precisamos ser professores, além de alunos. Precisamos aprender que a moral e a inteligência são duas forças que só se vão equilibrar com o tempo. E que o orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo para o progresso. Nós temos a obrigação de evoluir moralmente para servirmos de exemplo aos nossos filhos. Porque não ensinamos os filhos com o que falamos. Nós ensinamos aos nossos filhos com o que fazemos, com o nosso exemplo. Que não se deve mentir. E alguém telefone, nós falamos para o nosso filho, diga que não estou, porque não estamos com vontade de atender o telefone. Nós estamos ensinando o nosso filho a mentir. O que vai valer mais? Todo aquele sermão que fizemos que não pode mentir? Ou a mentira que ele nos viu falar? Quando nós estamos em algum local e nos dão um troco errado e nós percebemos e não devolvemos e o nosso filho percebe isso, o que nós estamos ensinando ao nosso filho? Que exemplo nós estamos dando? Então nós precisamos nos moralizar, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, nos melhorar, para servir de exemplo aos filhos que Deus nos emprestou nesta existência e que nós temos a obrigação de conduzi-los pelo caminho do bem, porque seremos cobrados. O que fizeste com os filhos que eu lhe emprestei? Então, precisamos moralizar para educar. Precisamos evangelizar nossas crianças, nossos adolescentes. É visivelmente perceptível a diferença entre um jovem, uma criança evangelizada, e um jovem e uma criança não evangelizada. Nós temos a obrigação de ensinar esta moral. Eu ouvi uma história no outro dia que eu acho que exemplifica muito bem o que eu estou falando. Uma criança chegou em casa com um boletim escolar. Esse boletim tinha 2 páginas. Muitas escolas fazem assim, a escola da minha neta, ela faz isso. Vai a primeira página com as notas das provas, com a avaliação das provas que foram feitas, da matéria que foi estudada, e uma segunda página com a avaliação do aluno, do seu comportamento, da sua sociabilidade, enfim, uma observação total da criança. Muito bem. Uma criança chega em casa com um boletim com notas baixas. Os pais brigam, reclamam, colocam de castigo. Ele ficou sem celular, ele ficou sem computador, sem televisão, ele tinha que estudar um número X de horas, não podia sair do quarto, e os pais vigiavam se estava estudando. Passou-se o tempo, passou-se 2 meses, ele teve uma nova prova bimestral. Nesse bimestre, ele fez a prova, e quando o boletim chegou, só tinha notas boas. Os pais ficaram orgulhosos. É isso, meu filho, está vendo? Quando a gente estuda, a gente tira nota boa. E deram ao menino tudo que ele queria. Um celular novo, um tênis novo, tudo que o menino pediu, eles comemoraram como assim um grande feito. É um grande feito. A criança estudou, aprendeu, tirou notas altas para contrabalançar as notas baixas do bimestre anterior. Mas os pais cometeram um grande erro. Eles só olharam a primeira página, não olharam a segunda.
No bimestre que ele tirou notas baixas, veio o comentário que a criança era dócil, afável, amigo, cooperador. No bimestre seguinte, quando chegaram as notas boas, eles não olharam a página da avaliação, mas lá vinha a observação que ele havia mudado. Ele se tornara egoísta, mal-humorado, encrenqueiro, aquele menino que ouvia o coleguinha com prazer, que não discriminava ninguém, tornou-se alguém que só pensava em si mesmo. Ou seja, ele desenvolveu intelectualmente, ele desenvolveu em termos de escolaridade, ele estudou e aprendeu. Em termos de moralidade, ele piorou. E o que os pais ensinaram a ele? Que o que importa é o resultado, não importa os meios que ele seguiu. Se ele, para tirar boas notas, ele maltratou alguém, o que ele fez não importa, importa o resultado. E ele vai se tornar uma pessoa que ele vai querer conquistar cada vez mais, sem se preocupar se vai ferir alguém, se vai magoar alguém. Não vai se preocupar, só vai se preocupar com o que ele quer. E é esse pensamento que determina a nossa capacidade. E nós queremos evoluir. Nós estamos cada vez mais aprendendo, nos melhorando. Muitos de nós estão empenhados nesse aprendizado. Alguns, infelizmente, estagnam. Nós não podemos retrogradar, nós não vamos atrasar. Mas esse progresso que nós temos que seguir pode estacionar, pode se atrasar. E nós já ouvimos, eu já ouvi de irmãos, inclusive espírita, eu já fiz o bastante nesta vida. O resto eu vou deixar para a próxima encarnação. Pobre iludidos, nem sabem quando será essa encarnação. A fila está grande. Nós não temos tempo a perder. O tempo urge, nós já perdemos tempo demais. Nós precisamos evoluir, estudar, estudar. Incansavelmente. Nós temos que seguir sempre em frente, aprender a perdoar, aprender a amar, a fazer o que deve ser feito, a respeitar os nossos irmãos, a respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de escolha. Deus não respeita as nossas escolhas? Ele nos manda um ensinamento. Vamos pela porta estreita, porque larga é a porta da tentação, a porta do pecado. E nós escolhemos qual porta nós queremos passar. E muitos de nós vamos pela porta larga, que dói menos na hora, que é mais fácil para ultrapassar na hora. É o nosso livre-arbítrio. E Deus nos permite. Como aquele pai que chega para o seu filho e fala: não faça isso, meu filho. Isso não vai dar certo. Eu já vivi isso, eu já passei por essa experiência. Se você fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso. A criança, aquele jovem, escolhe se vai ouvir o conselho do seu pai e não vai fazer aquilo, ou se ele simplesmente vai dizer: isso foi contigo, comigo vai ser diferente, comigo vai ser outro fim. Eu quero experimentar por mim mesmo. E vai seguir em frente. E nós vamos respeitar essa escolha dele, orando por ele, torcendo por ele para que dê certo. Mas não vamos impedi-lo. Nós temos que respeitar esse livre-arbítrio. Nós o aconselhamos. Estamos tranquilos, em paz, porque o aconselhamos. E assim Deus faz conosco. Ele respeita o nosso livre-arbítrio.
nós vamos pelo caminho que quisermos ir. Mas, assim como o livre-arbítrio é uma lei de Deus respeitada, existe outra lei que, para mim, é a prova da justiça, da misericórdia de Deus, que é a lei de causa e efeito, chama de lei de retorno, ação e reação, o nome que se der a essa lei, em que nós temos a liberdade de escolher o que queremos fazer, para onde queremos ir, como eu falei, mas nós vamos arcar com as consequências desse ato. Se eu pegar uma pedra e jogar em alguém, ou machucar essa pessoa, eu vou arcar com a consequência do mal que eu fiz a essa pessoa. Muitas dessas coisas que fazemos temos o retorno imediato. Outras vezes, não. Não necessariamente nós teremos o retorno dos nossos atos na mesma existência. Poderemos ter em outras. Quantos irmãos estão no vício das drogas lícitas e ilícitas? Quantos de nós já ouvimos uma pessoa falar: eu bebo, por que eu vou parar de beber? Meu tio bebeu e viveu 90 anos. Eu tinha um amigo que falava muito isso para mim. Meu tio fumava e bebia, viveu até 90 anos. Uma das vezes eu falei, talvez vivesse até 100 se não fumasse nem bebesse. E aí, pegam como exemplo essas pessoas que usam de drogas e não têm problemas naquela existência, como exemplo para usar também. E aí nós vemos crianças que reencarnam doentes. No Hospital do Câncer, tem crianças com cirrose hepática, câncer de pulmão, de pâncreas, de fígado, com menos de 1 ano, com 1, 2 anos de idade. O que essas crianças fizeram para adquirir essas doenças? Não tiveram tempo de fazer nada. E aí nós paramos para lembrar da lei de ação e reação, aonde nós erramos e quando vamos reencarnar, nós queremos reparar esses erros. E aí fazemos um trato reencarnatório das vicissitudes, das doenças, dos problemas que nós vamos ter na encarnação seguinte, e nos preparamos para isso. E aí nós vamos expiar os erros que cometemos, nós vamos colher o resultado daquilo que fizemos na existência anterior. É como o nosso perispírito é como um lençol branquinho, branquinho, que cada vez que falamos uma mentira, uma maledicência, cada vez que erramos, cada vez que estamos no vício, nós vamos manchando esse lençol, manchando esse lençol. Chega num ponto que ele não tem mais aonde suportar tanta carga negativa. E aquilo vem para o corpo físico, ainda nessa existência, muitas vezes. Então, aquela pessoa que tinha uma alimentação inadequada, tinha vários tipos de vício, adquire um câncer, um enfisema, e desencarna, muitas vezes desencarna com pouco tempo, porque já adquiriu algumas virtudes, né? Na balança do mal e do bem, ele conseguiu diminuir o mal, aumentar o bem, e outras penam, sofrem muito tempo até desencarnar, ou simplesmente esta transferência da energia negativa para o corpo não vem nesta encarnação, mas na próxima vem. E nós vamos nascer com os problemas que precisamos ter para reparar os erros que cometemos, não só com os outros, conosco mesmo.
E aí nós reencarnamos com problemas, nós reencarnamos com pessoas que prejudicamos uma vida inteira. Quanto mal fizemos e não conseguimos, em algumas encarnações, nos harmonizar. E aí estamos nessa existência atual com filho problema, com irmão problema, com marido, com uma esposa, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, enfim, com alguém com quem não conseguimos nos harmonizar, e é justamente com estes que precisamos, porque nós precisamos progredir, e para progredir nós temos que ir deixando para trás todos esses erros cometidos, reparando-os, nos arrependendo e reparando esses erros. Então nós precisamos nos melhorar, evoluir moralmente. É muito importante. Nós não podemos paralisar a marcha do progresso. Nós não podemos estagnar. Nós ainda temos dentro de nós o mal, a perversidade. Muitas das vezes, quando nós olhamos o que está ao nosso redor, quando nós ouvimos os noticiários, as coisas que estão acontecendo, nós pensamos, caramba, parece que está tudo piorando, parece que o ser humano está pior. Não está piorando, porque nós estamos progredindo e junto conosco está progredindo o planeta. E fala-se tanto na transição para a regeneração, mas o planeta não vai se regenerar sozinho. Nós que precisamos nos regenerar. E hoje, esses irmãos que cometem tantos crimes não continuarão na Terra. Eles irão para uma orbe menos evoluída, porque precisarão repetir de ano, precisarão aprender. E nós, que já estamos um pouquinho melhor, precisaremos continuar esse aprendizado, sem condenar este irmão que não conseguiu nos alcançar, lembrando que nada está piorando, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, progredindo para esse planeta de regeneração. E não podemos nos iludir que quando tornarmos o planeta de regeneração, o mal não existirá. É um progresso, sim, mas ainda não será um planeta feliz. Não seremos puros. Haverá menos mal. Porque aqueles muito recalcitrantes no erro, eles não mais reencarnarão aqui, como eu falei. E reencarnarão aqui irmãos que estão vindo de outras orbes, de planetas mais evoluídos, que assim como estes, irmãos que não reencarnarão aqui, eles também não podem reencarnar no seu planeta e estão vindo aqui para nos ajudar, porque intelectualmente eles estão mais evoluídos do que nós, mas não estão moralmente. Então eles vão vir para nos passar este ensinamento material e para aprender a se tornar melhor, o seu progresso moral. Vi exilados de capela que tiveram que vir para cá, para depois poder voltar para a capela, porque mesmo os exilados da terra um dia voltarão. Um Deus de misericórdia e amor jamais baniria um filho dele para sempre. Quem de nós bota um filho na rua só porque ele cometeu um erro mais de uma vez? Nós ensinamos, nós damos chances, né? Imagina o pai, então, esse pai
de amor, esse nosso objetivo de evoluir, que nos foi dado como centelha que somos, este exemplo a seguir, que é Jesus, que veio a nós através da misericórdia divina para nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ele vem nos mostrar o caminho. E muitos de nós ainda não conseguem caminhar. Não conseguimos ainda. Nós estamos engatinhando, mas temos a certeza que um dia conseguiremos progredir para alcançarmos aquele destino, usemos essa palavra, que nos foi dado, que é o de chegarmos cada vez mais perto do Pai. Pois como centelha divina, nós temos Deus em nosso interior. Precisamos deixar aflorar, aprendendo a amar, a respeitar, para que consigamos progredir e chegar um dia ao mundo feliz e dali chegarmos a ser espíritos puros, anjos, arcanjos. Então vamos procurar nos melhorar cada vez mais. Vamos ouvir os conselhos que nos chegam através de tantos enviados que Jesus nos trouxe bastante ensinamento. Mas ele falou, queria nos mandar o Consolador prometido. E aí está toda esta coleção de livros para nós podermos estudar. Tantas pessoas, tantos irmãos maravilhosos, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Humberto de Campos, quantos continuam nos mandando material. Vamos aproveitar, vamos estudar, vamos aprender para podermos progredir e que possamos seguir por este caminho sempre. E agradecendo a Deus por essa oportunidade, peço aos irmãos que oremos, agradecendo ao Pai e pedindo perdão por tantas vezes que recebemos aquilo que pedimos, que recebemos uma benesse e não lembramos de agradecer. Mas somos eternos pedintes. Então, Pai, pedimos que neste momento de sofrimento, em tantos lares, de luta nos hospitais, de luta com os profissionais de saúde para salvar vidas, pedimos, Pai, que proteja, Senhor, os nossos entes queridos, os nossos afetos e os nossos desafetos. Que todos possam receber a Tua luz, Pai, para sair da escuridão, do desconhecimento, da dor e do sofrimento e prosseguir em direção ao caminho do bem, ao caminho do progresso, ao caminho da plenitude. Gratidão, Pai, e permanece conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, irmãos, pela atenção, pelo carinho. Muito obrigada a todos.